desespero e ansiedade na hora de lançar, na hora de prospectar um especialista, os sentimentos que envolvem, né, toda a nossa profissão de lançadores, né? Se você é um expert, isso também vale para você, né? A gente está num universo relativamente novo para a maioria das pessoas e isso envolve muitas coisas, muitos sentimentos, né? Como a gente pode trabalhar o nosso interior para a gente ficar bem, para dar conta de organizar e de produzir, de fazer tudo o que a gente tem que fazer. Enquanto lançadores, né, enquanto urgências e agências, a gente tem muitas tarefas para fazer junto e se você atende mais de um especialista, então, né, se você tem mais de um projeto, aí a coisa vai dobrando, triplicando e tudo mais. Então, como é que você faz, né, para organizar isso, processar isso na sua cabeça, manter a calma e fazer o que precisa ser feito, né, sem paralisar. Eu vejo que muita gente me manda às vezes mensagem falando assim, eu tô paralisada, eu não sei o que fazer, eu não sei que decisão tomar. E ao mesmo tempo eu quero fazer, ao mesmo tempo eu, né, tô saindo aí atropelando tudo. Então é um mix de sentimentos que envolvem a gente e às vezes não, né? Sempre esses sentimentos vão influenciar no que a gente tá fazendo, no que a gente deixa de fazer. Eu não sei vocês, mas quando eu comecei o marketing digital, eu não sabia nada, né? Vocês já sabem dessa história. Só que eu fui tomada por um sentimento de empolgação muito grande. Então a primeira fase sentimental da minha vida no marketing digital foi uma empolgação assim enorme. Eu só queria falar disso, eu só pensava nisso, eu ia dormir e acordava pensando nisso. Eu só queria falar disso com os meus amigos. Então eu acredito, tá, olhando lá pra trás, que eu me tornei uma pessoa chata pra caramba. Sério, porque era só disso que eu queria falar, que eu queria viver, que eu queria respirar o dia inteiro. Eu vejo que isso é relativamente comum. E qual que é o problema? Nenhum. Porque você tá o quê? Você tá descobrindo um universo novo, você tá descobrindo uma bolha que você não fazia a menor noção antes. E que agora esse mundo se abre para você. E aí você é tomado por esse sentimento de empolgação. Foi o que aconteceu comigo. Então eu fiquei extremamente empolgada, extremamente curiosa e interessada em assuntos sobre marketing digital, interessada em assuntos sobre lançamentos. Eu queria consumir todos os conteúdos do universo, eu queria falar sobre isso com qualquer pessoa, até com a minha cachorrinha que estava aqui, até com a Aurora. Eu só tinha cabeça para pensar nisso. Então eu tive esse momento aí de foco, né, de super foco, de ficar só naquela história ali. Consequentemente, é óbvio que todos ao meu redor, né, sentiram isso. Então, os meus amigos começaram a sentir, né, nossa, a Ellen não quer ir mais para lugar nenhum. Gente, eu não queria fazer nada. Eu não queria ir para churrasco, eu não queria ir para bar, eu não queria ir para festa. Eu queria ficar em casa, porque na época a gente era de home office. Eu queria ficar em casa ou estudando ou trabalhando. Então eu perdi o interesse em tudo. Então os meus amigos sentiram, né? O meu marido sentiu, porque o meu dia era todo em trabalho e na minha filha. E eu ficava naquele malabarismo, né? Então a minha mãe sentiu, todo mundo ao meu redor sentiu. Nossa, a Ellen tá meio estranha, o que tá acontecendo com ela? E uma outra coisa que acrescentou nessa história toda é que as pessoas começaram a pensar que eu tinha ficado doida, fora da casinha, porque como eu só falava disso, como eu tinha deixado a minha empresa, depois eu fiquei um tempo falando artesanato, depois eu comecei de novo um negócio na internet, que foi a ver, cara, eu lembro da cara da minha sogra, assim, a minha sogra é ótima, eu tenho a melhor sogra do mundo, ela é um doce de pessoa, só que ela me olhava assim, minha filha, você tem certeza que você vai fazer isso? Você tem certeza? Vai dar certo isso? Então, assim, as pessoas começaram a ficar preocupadas comigo, né? Ficar preocupadas, a falar assim, meu Deus, o que a Ellen tá fazendo? E quem tá de fora, gente, né, não consegue entender o que a gente vive, o que a gente vê, o que a gente presencia. Então, se uma pessoa que não tá imersa nesse universo
assiste uma live, assiste sei lá, qualquer conteúdo de qualquer pessoa do marketing digital, a tendência é que essa pessoa pense assim, meu Deus, essa pessoa tá enganando, isso aí é enganação, ninguém faz esse dinheiro, ninguém faz essa, né, escuta o Érico falando 6 em 7, pensa, cara, isso é mentira, ninguém faz isso. Então, no começo, eu me blindei porque eu estava tão determinada, então isso não me atingiu a ponto de eu precisar desistir, eu diminuir e tal, porque eu estava muito determinada, mas isso me atingiu emocionalmente, então eu ficava chateada, triste com as pessoas, porque elas não entendiam o meu momento, né? E depois de um tempo, eu fui entender, né, que era eu quem devia entendê-las. Eu que devia compreender o que passava na cabeça delas. Então essas pessoas, elas estavam preocupadas comigo, elas estavam estranhando esse movimento todo porque elas me amavam, elas sentiam minha falta, porque elas estavam preocupadas comigo. Então o que eu precisava fazer para elas, né, fazer para que elas parassem de se preocupar, para que elas ficassem mais tranquilas, era justamente continuar a minha caminhada e começar a ter resultado. Porque aí eu estaria provando, não, ele não tem que provar nada pra ninguém. Não tem, tá tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que, a partir do momento que eu tenho consistência, que eu caminho de encontro com os meus objetivos, as pessoas ao meu redor, elas começam a entender, não, aquilo é sério mesmo. Então chegou um momento da minha vida que não dava pra voltar mais pra trás, né? Que todo mundo já entendia, cara, é verdade, é sério. O que ele tá fazendo não é coisa doida, não. Por quê? Porque eu comecei a ter resultado. Então, existem essas fases de transição. Quando a gente fala de sentimentos, né, isso vai existir. E aí tem muita gente, tá, que fica para trás porque não consegue gerenciar esses sentimentos, não consegue lidar com todo esse turbilhão de novidade que entra na nossa vida e acaba achando que não é para ela, que é demais, né? Então, é bom a gente falar um pouquinho sobre isso também, porque talvez vocês, escutando a minha história aí do lado, né, de vocês se inspirem e entendam que o que talvez vocês estejam passando é normal para a grande maioria das pessoas. Então, a gente tem que tentar racionalizar os nossos sentimentos, né? É o que eu sempre tento. Por que eu tô sentindo isso? Por que isso tá passando na minha cabeça? Por que cara, eu tô com isso dentro de mim, né? E aí, a partir do momento que eu tento achar os meus porquês, tento racionalizar, eu vou ficando um pouco mais tranquila, tá bom? Então, um desses sentimentos, né, de empolgação, de total imersão, de só querer falar disso e tal, normal, né? Se eu pudesse voltar no tempo hoje, o que eu faria? Eu teria tido mais balanço. Certamente, se eu voltasse a quase 2 anos atrás, eu teria tido sim um pouco mais de equilíbrio, né, para lidar com um novo universo que estava abrindo para mim. Então eu realmente mergulhei, né, eu falei que eu trabalhava 14, 16 horas, e aí era assim a minha rotina, né, eu trabalhava, fazia pequenas pausas por causa da Aurora, então quando a Aurora estava na escolinha, era diretão, mas enquanto a Aurora estava aqui, ou não estava com a minha mãe, por exemplo, eu tinha que ficar, né, fazendo aquele malabarismo normal, né. Então, mas eu trabalhava muito, eu estudava muito. Tô falando para vocês não fazerem isso? Não, vocês vão precisar. Mas se eu voltasse atrás com a maturidade que eu tenho hoje, com os conhecimentos que eu tenho hoje, obviamente eu teria feito algumas coisas diferentes para que isso não fosse tão pesado. Porque quais eram os sentimentos que eu tinha na época? De solidão, porque eu estava empreendendo e ninguém me entendia, né? Era só eu e minha irmã. Então eu tinha muito sentimento de solidão, muito sentimento de, caraca, eu tô fazendo isso aqui, isso tem que estar certo, porque senão não vou voltar atrás mais, né? Eu tava tão focada que eu não tinha mais como desistir, eu não tinha mais como voltar, né? Eu precisava fazer aquilo dar certo, né? Então, e parte disso é sim você pensar, eu não quero decepcionar as pessoas, eu não quero mostrar para as pessoas que era fogo de palha, que eu falhei. A gente tem esses sentimentos dentro da gente, né? Agora, a minha irmã, por exemplo,
Minha irmã é bem mais nova do que eu, ela é solteira, não tem filho, não tem, né? Era mais tranquilo, mas ela conseguiu sofrer mais do que eu. Olha como as pessoas, né, são diferentes. Então, a Bibi, ela chorava todos os dias. Teve dias, eu vi a minha irmã chorando, fazendo Nutella, nugget, editando vídeo. Então, ela tava chorando, trabalhando na frente do computador. E aí, ela tava chorando de cansaço, ela tava chorando de, cara, de tudo. Todos esses sentimentos que afloram porque a gente está fazendo uma coisa nova, porque a gente está saindo da nossa zona de conforto, porque a gente está entrando num universo que, apesar de você ver as pessoas conseguindo, apesar de você ver os testemunhos, né? Você tem segurança se vai funcionar para você ou não. Então, até acontecer com você, você vai ter esse sentimento, cara, será que vai dar pra mim? Será que eu vou conseguir? Esse emaranhado de sentimentos, eles têm efeitos colaterais. Pra minha irmã era chorar. Pra mim, quanto mais eu sentia isso, mais eu ia. Então eu falo que me dedicar, né, e trabalhar o tanto que eu trabalhei, também me fez ficar um pouco a par desses sentimentos, porque eu tava tão focada ali que era um tempo que eu não pensava. Entende? Eu acho que se eu voltasse para trás, eu teria um pouco mais de equilíbrio. Em qual sentido? Eu não teria deixado de malhar, por exemplo, né? Parei a academia, parei tudo. Não tinha tempo, mas, cara, talvez eu deveria ter dado um jeitinho de conciliar melhor, né? Eu teria comido melhor, né? Porque na correria a gente começa né, a desleixar, né, a ficar um pouco mais desligada com essa questão da alimentação. Eu teria tido mais tempo de lazer. Eu não teria perdido tanto o interesse de, né, ir para casa dos meus amigos ali. Cara, talvez essa questão de equilíbrio pra gente que tá começando é que falta, tá? E nada de errado. Não é que eu me arrependa, porque foi isso que me fez ir um pouco mais rápido. Mas hoje, né, depois que eu já li sobre produtividade, já estudei sobre isso, eu sei que às vezes equilíbrio, né, às vezes não, que sempre o equilíbrio vai te dar mais benefícios no global. Então, se você tá aí nesse comecinho, tá muito, talvez você separar esse tempo vai ser interessante para você dar uma desafogada. Como vocês já sabem, eu demorei aí 3 meses mais ou menos para fazer o meu primeiro lançamento, desde que eu entrei no mundo do marketing digital, né, para lançamento, que eu comprei a fórmula, eu demorei 3 meses. O meu primeiro lançamento a gente fez 14 ou 15 mil reais, a gente investiu 1.500, a gente investiu 3 mil nesse primeiro lançamento, no segundo a gente fez 70 e poucos, no terceiro a gente fez 6 em 7. A diferença é que esses resultados são de 3 especialistas diferentes. Então a gente fez isso em um mês e meio, quase 2 meses. Primeiro mês foi um, depois no outro mês foram os 2. Então a gente teve uma entrada de caixa na agência relativamente rápido, né? Mais ou menos 4 meses ali depois que eu abri a empresa, a gente já estava com um pouquinho mais de folga de dinheiro. Não era folga não, tá? Porque tem gente que acha que fazer 6 em 7 é pegar o dinheiro e ir pra Disney, tá? Não é não. Quando você vai pegar quanto você investiu, quando o imposto, divide com o especialista, as ferramentas e blá, né? Eu vou falar disso na Maratona V, tá, gente? A gente vai falar sobre todas as ferramentas, quanto custa essa história toda, divisão com o especialista, vou falar de emissão de notas fiscais, tá? Então, se você ainda não tá inscrito na Maratona V, vai lá no link da minha bio, tá? E aproveita e se inscreve que é gratuito. São 14 aulas para estruturar seu negócio. Aí, eu falei desses primeiros sentimentos. Só que junto com eles, tem outros sentimentos, que é a ansiedade do resultado. É a ansiedade de começar. É a ansiedade por fazer. Quando eu comprei a FL, que chegou a 100 e o login para mim, eu, na verdade, assim, gente, eu comprei sem saber o que era, tá? Eu vi um depoimento e nesse depoimento eu me identifiquei. Eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer isso. Eu não passei pelo CPL 1, 2, 3 do Érico, vídeo de vendas, eu não vi nada. Eu sou um pouco impulsiva, eu fui lá e vou comprar esse trem. E aí eu comprei. Quando chegou o login e a senha pra mim, que eu entrei na plataforma do curso,
eu lembro do meu sentimento, eu falei, cara, por que eu não descobri isso antes? Então, pra mim foi tão genial o que estava lá dentro, fez tanto sentido, conectou tanto com a minha essência, que eu falei, eu preciso começar isso hoje. Então, eu tive tanto desespero para começar, para encontrar o meu primeiro expert, que eu saí procurando expert em tudo quanto é lugar. Eu mandava zilhões de inbox por dia para um monte de gente no YouTube, um monte de gente no Instagram, eu saía mandando mensagem em inbox. Cara, eu saía atropelando. Obviamente, ninguém quis me ouvir, obviamente eu levei um monte de nãos. Por quê? Porque no começo, como é que você vai prospectar? Até que eu encontrei o caminho da prospecção. Quando eu encontrei esse caminho, né, já tinham passado 30 dias, eu já estava louca, ansiosa, assim. Eu sou uma pessoa muito mão na massa, eu sou muito fazedora. Então, enquanto eu não tenho as ferramentas para colocar aquilo ali em prática, nossa, aquilo ali me consome, eu só consigo pensar naquilo. Quando eu encontrei a forma, né, de prospectar, quando eu entendi como é que eu poderia prospectar, que eu fiz certo, que eu fechei a minha primeira parceria, e aí depois, na outra semana, a gente fechou mais 2 parcerias. Então, em uma semana, né, uma semana e meia, a gente tinha 3 especialistas. A gente saiu do zero, eu e minha irmã, né, um belo dia a gente estava ali com 3 contratos fechados. Só eu e minha irmã para cuidar disso tudo. Então, o que foi isso, gente? Isso foi, a gente estava tão ansiosa para fazer, que a gente não, porque esse mérito é meu, infelizmente, porque a minha irmã ela é muito mais tranquila, a minha irmã é mais pé no chão, ela é mais cabeça, sabe? Ela é mais analítica, então ela não sai fazendo as coisas assim. Eu sou um pouco mais atropelada, tá? Eu vou muito do meu feeling, entendeu? Então a gente tem um balanço muito bom na AV por causa disso, porque eu sempre tô indo pra frente e ela tá puxando, então aí a gente fica, né, no equilíbrio. A gente assinou o contrato, gente, que não valeu de nada, tá? O que acontece? Quando você começa, você não entende o que você vai passar, o que vai acontecer nessa parceria, como que essa parceria, você não tem conhecimento profundo para entender como que tem que ser seu contrato. Só que não existe, ou, quer dizer, existem pouquíssimos advogados especialistas no mercado de lançamento. Pouquíssimos, dá para contar na mão, né? Eu conheço um só. E aqui na minha cidade eu não achei um advogado. Então, o que eu fiz? Né? Olha a ideia genial da pessoa. Eu escrevi o contrato e eu entreguei para uma amiga que é advogada fazer uma revisão. E ela falou assim, Ellen, eu posso te fazer a revisão textual, a revisão geral, mas eu não vou saber aplicar essas cláusulas aqui, né? Beleza, foi. O nosso contrato tinha 3 páginas. Gente, na primeira rescisão contratual que a gente precisou fazer, a gente descobriu que esse contrato não valia nada. Nada, era um contrato totalmente falho. Com o tempo, a gente conseguiu ter contatos do mercado, de outras agências. A própria Hotmart também deu um conteúdo em um dos eventos que a gente foi. A gente teve contato com alguns advogados, né? Com esse advogado que é especialista. A gente foi fazendo o nosso contrato. E aí sim a gente conseguiu, né, ter um advogado para, enfim, revisar e fazer tudo. E a gente conseguiu fazer um contrato muito incrível. Hoje o nosso contrato é perfeito, já está validado por N advogados, já está validado por um monte de pessoas no mercado. Ele tem 15 páginas. Só de rescisão são quase 10 páginas de rescisão. Tipo, o motivo da rescisão vai acarretar a multa, vai acarretar o quê? Quem fica com o quê? E aí esse contrato agora vale a pena, tá? Inclusive os meus alunos do Plano V, eles ganham esse contrato, eles têm a cópia desse contrato para eles se basearem. Só que eu vou fazer uma live sobre isso na maratona, mostrando quais são as principais cláusulas que você precisa ter no contrato, tá? Então não perde não, porque isso é essencial, tá? A gente perdeu dinheiro aqui, porque a gente tinha esse contrato inicial ruim. Agora, óbvio, gente, é melhor ter um contrato inicial ruim do que não ter um contrato, tá bom? A gente fez ali contrato com 3 especialistas. E isso veio muito da minha ansiedade. Cara, já queria fechar, pá, né? Fechei. Só que quando você não tem experiência, que você está começando e você tem essa ansiedade, você acaba fazendo más escolhas de especialistas.
Então você não consegue identificar se aquele nicho é bom ou não, se você não consegue identificar se aquele especialista tem um conteúdo bom ou não. Geralmente você vai pelo número dos seguidores que ele tem. Você não começa, né? Você não consegue ter uma análise um pouco mais racional para ver se vale a pena ou não fechar com esse especialista. E mais, geralmente, quando você está começando, você faz negociações ruins para você. Quando você está ansioso, quando você está querendo fazer e não pensa direito, você acaba fechando negociações ruins para você. Eu já vi lançadores fechar 20% para ele, fechar 30% para ele. Por quê? Porque a gente tem uma tendência de achar que o mais importante é o especialista, que o conteúdo do especialista é suficiente. Eu tive uma experiência de negociação ruim no começo, né? A gente teve um contrato onde a gente tinha 30% e o especialista 70%. Cara, no nosso modelo de negócios, isso não existe. Então, aqui na V, a gente tem no mínimo 60% do contrato. Então, o especialista fica com 40% e a gente com 60%. A gente tem contratos aqui que a nossa parte equivale a 80% do faturamento. Por quê? Porque depende da negociação com o especialista, depende do que a gente vai fazer, de como que a gente vai entrar no risco, depende de vários fatores. Vai ter uma aula só sobre isso na Maratona V. Negociação. Quer dizer que a gente está tirando vantagem do especialista? Não. Essa negociação, ela precisa ser boa para as duas partes. Só que a gente consegue provar por A mais B que vale a pena ele ficar na agência V e ter 20% do faturamento apenas. Não é apenas, né? Mas, enfim, ter 20% do faturamento. Então, se você é expert, não estranhe. Aqui a gente está falando de modelo de negócios, a gente está falando de formatos de negócios. Eu vou mostrar isso na Maratona V, tá? Mas a sua ansiedade de não entender o seu posicionamento, não entender o seu modelo de negócio, não entender a dinâmica do mercado, faz com que você queira pegar aquele expert de qualquer forma, com qualquer negociação, né? Porque você quer fechar, você quer botar a mão na massa. Então, isso é interessante você pensar, né? Por que os sentimentos influenciam tanto nas nossas decisões? Então, quando eu fechei com o especialista, olha só, gente, e isso um caso interessante. Essa minha especialista, que tinha 70%, o conteúdo dela era fraquíssimo. Depois eu vi que ela era uma pessoa totalmente difícil de se trabalhar, muito temperamental, tratava todo mundo mal, enfim, não era uma pessoa legal de se trabalhar. E eu não sentia a menor alegria em estar naquele projeto. Tanto que ele durou muito pouco, ele durou 3 meses. Né? Até eu entender, falar, não, cara, essa especialista não dá, a gente reincidiu o contrato. E era um especialista que a gente tinha uma negociação horrível. Mas por que eu fechei com ela? Porque ela parecia boa, ela tinha um monte de seguidores que depois a gente viu que era comprado. Ansiedade. Ansiedade que não me fez o quê? Ter a análise. Você precisa entender o seu modelo de negócios, entender o que você quer do mercado, entender como você quer se posicionar, para que os seus sentimentos não sobressaiam, né, a sua estratégia, o seu negócio. E aí essa ansiedade, essa vontade de começar, ela me atrapalhou bastante nesse quesito, né? Porque eu fechei alguns maus negócios, porque às vezes eu quis pegar muita coisa para fazer, e isso é uma característica minha, tá? Eu tenho uma resistência muito grande a multitarefas, ou seja, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, essa é uma coisa minha, isso me dá uma tendência a trazer muita responsabilidade para mim. E aí, junta, né, com a minha ansiedade, na época de querer fazer bastante, eu vinha, né, acumulando tudo isso. Então, quando eu comecei a gerar valor na internet, quando eu abri esse Instagram e eu comecei a falar sobre o dia a dia da V, enfim, nossa, choveu de especialista. Até hoje, né? Falei pra vocês, na terça-feira eu respondi mais de 80 inbox só de especialistas querendo ser lançados aqui na agência. E a gente faz o quê? A gente manda eles, né? A gente redireciona eles para o nosso portal de agências. Então, não sei se vocês conhecem, tá? Mas a gente tem um portal aqui com as agências que são nossas alunas cadastradas, e esses alunos, eles conseguem prospectar especialistas por lá, tá? Então, a gente roda campanha, a gente faz algumas ações para enviar
os especialistas para os nossos alunos fecharem negócios. Como o nosso modelo de negócios ele deixa o especialista um pouco mais confortável, eles estavam ansiosos pelo resultado, né? Mas acho que era mais simples de controlar, assim, tá? Eu nunca tive problema porque o especialista estava surtando. Isso muito por causa dos processos. Então, como o especialista entra aqui e ele consegue ver que existem processos, isso até no começo, tá? Então, desde quando eu iniciei a ver, a gente teve muito cuidado com processos, né? Então, qual que era o próximo passo e o seguinte, e depois ir passo a passo com o especialista e mostrar para ele que é um sistema mesmo, né? Que é uma engrenagem, fez a gente ter mais facilidade de lidar com os nossos processos, tá? Com os nossos processos não, com os nossos sentimentos, né? Com o relacionamento com o especialista. Então, por exemplo, se o especialista estava muito ansioso, né? Eu tenho um lado mais coach também, que aí eu ia lá, conversava com ele, mostrava que era o processo, mostrava exatamente onde ele estava. Então, se a gente estava no pré-lançamento, olha que legal, você está fazendo o conteúdo direitinho, a gente está fazendo tudo certinho, calma, não tem motivo para ansiedade. Por mais que eu estivesse ansiosa aqui dentro, entendeu? Então, a gente, enquanto lançador, a gente tem que fazer esse malabarismo, né? A gente tem que fazer esse jogo de você tem que mostrar firmeza para o seu especialista, você tem que mostrar segurança para ele. O que é muito ruim é quando você deixa o seu especialista inseguro, porque ele ficar ansioso e inseguro por causa do mercado, por causa de todas as coisas, é ok, tá? Vai fazer parte, não tem muito como desviar, não. A gente passa por isso até hoje. Agora, o seu especialista se sentir inseguro por conta da sua insegurança é que é ruim. Então, como é que você não vai passar insegurança para o seu especialista? Tendo processos e mostrando para ele que você sabe o que está fazendo. Significa que eu sabia tudo que eu estava fazendo? Não. Mas significa que o que eu estava fazendo, eu tinha consciência. Eu estava presente para aquilo. Até hoje eu não sei. Até hoje a gente faz algumas ações que não dão certo. Às vezes a gente abre carrinho aqui que a gente pensou que ia estourar e não estoura. Acontece, né? Assim como vocês, eu também estou aprendendo a lançar. Eu também estou nesse aprendizado que não para nunca. O especialista, ele também precisa saber cobrar da agência. Ele precisa saber identificar se essa agência é boa ou não. Bom, então como eu estava falando, até a questão do profissional expert vai ajudar nessa questão, né? De você ter mais segurança para falar com o seu especialista. Por quê? Porque uma vez que esse especialista fez o profissional expert, ele já conseguiu se blindar de várias coisas, né? Porque sou eu falando lá para ele, olha, isso funciona assim, isso funciona assado, isso é importante, isso não é importante. Porque faz parte do nosso papel. A gente tem que ser um pouquinho coach, um pouquinho mãe, um pouquinho amigo, um pouquinho sócio. Então você tem que saber a hora de cobrar, você tem que saber como cobrar. Eu acho que muitas vezes a gente também não sabe como cobrar. E eu tenho um feeling muito legal para isso, né? Com os meus especialistas a gente sempre teve uma relação muito profissional. Então, aqui a gente tem todo um cronograma, todo um processo para seguir, e eles conseguem fazer isso, e isso me faz cobrar de uma maneira mais tranquila. Tem muita gente que cobra, meu especialista não faz isso, não faz aquilo, aí vai perguntar, cara, tem um planejamento? Tá escrito em algum lugar que ele tem que fazer? Porque se você tem uma planilha que tá escrito lá que ele tem que fazer aquilo e ele concordou com aquela planilha, você não precisa cobrar ele, tá lá. Você vai falar assim, oi fulano, tudo bem? Eu vi que você ainda não fez, tava lá na planilha, posso saber por quê? Tipo, aconteceu alguma coisa? A cobrança no outro tom. Então, processos te ajudam a ter mais segurança, te ajudam a administrar todos esses sentimentos, né? Hoje, por mais que chegue, e hoje já chega, né? Hoje a gente tem aqui muitos experts com milhões de seguidores que chegam pra gente. E como que hoje, por que hoje eu consigo analisar com frieza, com calma, esses seguidores, esses experts grandes? Porque eu tenho processos. Então, a partir do momento que eu estipulei que eu vou ter X projetos na agência, que a minha meta é Y, quando chega uma oportunidade, eu vou ter muita calma e falar, cara, isso vai ser positivo, vai somar com a minha meta ou vai me dar mais trabalho e me fazer desfocar do que eu quero, do principal que eu quero, entende? Então, os processos, eles também te ajudam a tomar a decisão racional.
É óbvio que hoje eu tenho muito mais experiência, tenho muito mais, né, eu não sou uma pessoa ansiosa mais, não fico querendo atropelar, mas foi uma construção ao longo do tempo. Por exemplo, a ansiedade do resultado do carrinho, medo do resultado do carrinho. Um tempo atrás eu fiz uma pesquisa aqui no meu inbox e perguntei quem já tinha lançado e quem não tinha. E aí eu vi que tinha mais de 60 pessoas que não tinham lançado ainda, que me seguem aqui, que responderam a pergunta, né? Depois eu fiz na sequência, eu perguntei, você que não lançou ainda, por que você não lançou? Então tinha lá medo e conhecimento. Então a maioria das pessoas, foi quase 60% também, falou que não tinha lançado por medo. O que acontece? Esse sentimento de medo que paralisa, porque o medo ele tá atrelado às perguntas assim, e se não der certo? E se eu perder dinheiro? E se eu falhar? Aí você tem medo da responsabilidade de lançar um especialista e ser cobrado por ele. Então envolve alguns sentimentos aí que te paralisam, que fazem você ficar sem ação. Que medo é esse? De onde que vem esse medo? Porque medo não é uma coisa que você explica tão facilmente. É o quê? É seu instinto te protegendo de te colocar em vulnerabilidade. Mas, se você não entende que existe esse medo, né, você continua parado. Então tem gente aí que tá 1 ano, 2 anos e não sai do lugar. Então como que você vai destravando esse medo aos poucos? Como é que você vai destravando esses sentimentos aos poucos? Quanto mais você se perguntar, quanto mais você entender, tiver autoconhecimento, né, por isso que autoconhecimento é muito importante, melhor. Eu já sou o contrário, eu não tenho medo nenhum. Eu e minha irmã, a gente é bem diferente, assim, né? Que eu penso? Eu realmente penso assim, se eu estou fazendo a minha parte, se der errado, paciência, era pra dar. Então eu não tenho medo do resultado, né? Então quando tá ali um dia antes de abrir carrinho, cara, pra mim é tranquilo. Quando o resultado pra gente não é bom, quando a gente abre o carrinho e a gente não tem o resultado que a gente esperava, não atinge a meta e tal, cara, eu supero isso em segundos. Minha irmã não. Nossa, minha irmã, se faltou R$1 do que ela esperava, ela já fica naquela tensão. E a minha irmã, muitas vezes, a gente vai além da meta que a gente queria e mesmo assim ela ainda tá tensa, ela ainda tá, né? Porque pra ela lida com o sentimento de uma maneira diferente do que eu lido. Eu tenho muito mais facilidade em lidar com os erros, muito mais facilidade em não me cobrar tanto e a minha irmã já é um pouco diferente. Então são 2 formas de vivência da mesma coisa. Pensa, a gente está vivendo o mesmo resultado, a mesma realidade, mas eu sinto diferente e ela vê e ela sente diferente. E muitas vezes a gente tem que voltar ao quê? Na conversa, a gente tem que sempre alinhar essas expectativas. Então, relacionamento com o sócio também envolve muitos sentimentos. Então, eu sou uma pessoa que eu consigo lidar melhor com esses sentimentos de será que vai dar certo, será que não vai dar? Porque eu sou muito focada no processo. Então, desde que eu tenha certeza de que eu estou fazendo o processo correto, eu não vou me cobrar com o resultado. Porém, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e nervosa se o processo para mim sai errado. Então, você quer me ver brava na agência? Quer me ver brava? É furar, por exemplo, um post. A gente tem um planejamento, a gente tem lá uma programação que todos os dias tem que fazer X conteúdos. Cara, furar um conteúdo para mim é muito mais grave do que a gente não atingir a meta. Eu tô falando de sentimentos, tá? Então, eu fico muito mais nervosa, muito mais estressada se eu abro a rede social do fulano e falo, cara, peraí, esse post aqui foi de segunda e esse de quarta, pulou um dia, cadê a terça? Se vocês querem me ver doida na agência, é isso. Então, quando eu vejo que o cronograma, que o meu processo falhou, que o meu processo teve... Não interessa, gente, isso me tira do sério, tá? Muito mais do que o resultado. Então, essa é a forma com que eu lido com os meus sentimentos. Por quê? Porque eu entendo tanto que o processo vai me levar ao resultado que eu não quero furar o processo. Entendeu? Então, aonde que tá o meu esforço, a minha energia, a minha atenção maior? No processo. Cara, quando o carrinho abre, eu já tô assim, ó, massa.
Segunda-feira vai ter abertura de carrinho. Cara, a gente fez tudo que dava pra ser feito. Tá tudo pronto. Agora é só continuar energicamente durante o carrinho aberto, recuperação de carrinho e tudo mais. Você mudar, né, isso na sua cabeça também te ajuda bastante, né? Então, assim, às vezes se você tá com medo do resultado, foca no processo. Garante que o processo está sendo feito certinho. Garante que todos os passos estão sendo executados. Não pula nada, não deixa de fazer nada, entendeu? Faz mais do que você pode fazer. Mas eu queria que realmente vocês entendessem a importância do controle emocional, a importância de vocês terem equilíbrio. Não faça como eu fiz lá no começo, que eu desequilibrei minha vida inteira, né? Botei tipo 90% marketing digital e lançamentos. E, enfim, não dei atenção para outras coisas, né? Tentem equilibrar. E mais do que isso, gente, se hoje vocês têm problema com pessoas que te amam, né? Com pessoas que não te entendem, passe a entender essas pessoas, tá? Elas não estão te cobrando, elas não estão sentindo sua falta à toa. Elas gostam de você, elas amam vocês. Sabe quem foi que me falou isso? Foi o Jerônimo Telmi. Foi uma coisa que ele me falou que mudou totalmente a minha cabeça com relação a isso, né? De não cobrar das pessoas que eu amo compreensão, e sim fazer a minha parte para que o tempo mostre para elas o caminho de me compreender, tá bom? Então acho que é mais ou menos isso. Gente, muito obrigada, um beijo e até amanhã.